Um governo com veia empresarial, chefe do executivo, ministros, secretários de Estado mostram que a política pode ser um hobby quando se tem uma veia empreendedora. Lá fora é tempo de perceber para onde sopra o vento das eleições alemãs, o do conflito na Ucrânia, que fez 3 anos esta segunda-feira, e a ventania provocada pela administração Trump. Venha daí, bem-vindo ao episódio 166 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos a gravar a uma terça-feira, um dia depois dos eventos que marcaram os 3 anos da invasão russa à Ucrânia, a visita de Macron a Donald Trump nos Estados Unidos, mas vamos começar pela moção de censura que foi debatida na sexta-feira no Parlamento. Bom dia a todos. Na semana passada não pudemos gravar por culpa minha, porque eu estava com alguns ataques de tosse, ainda não estou a 100%, mas estou a melhorar e, portanto, não pude gravar na semana passada porque não conseguia estar a 10 minutos de seguida, o dia em que tínhamos combinado, que foi a meio da semana, mas estive melhor um bocadinho no final da semana. E pronto, vamos a estes assuntos então, sobre esta questão. Bem, isto é tudo, a semana de facto foi marcada por 3 assuntos. E que tem a ver com a questão da moção de censura, com as empresas de Montenegro e dos seus ministros, com o artigo do Almirante e também a resposta de Marcos Mendes, e depois com a questão do Porto. Estes são os temas essenciais para a Nacional. Portanto, olha, começamos. Moção de censura, já sabia qual é que era o resultado. Qual é que foi a imagem? A imagem é o Parlamento todo contra André Ventura. Perguntam-me, é bom ou é mau? Para quem quer continuar a fazer o discurso do antissistema, não havia melhor. Portanto, e sobretudo quando a esquerda, em vez de, não é preciso atacar, mas em vez de questionar seriamente o Primeiro-Ministro sobre esta questão e sobre as questões dos seus respectivos ministros, esteve a atacar o Chega. Portanto, Rui, não qual sei é se o ficaste erro? com essa sensação. Eu vi o debate da moção de censura, a determinada altura parecia que André Ventura era o primeiro-ministro e estava a ser interrogado Estava a num ser debate do questionado Estado por da Nação. todos. Sim, por todos. E é isso que eu estou a dizer. Portanto, foi um Uhum. erro total da parte da esquerda não ter de facto usado aquele debate, não era para questionar André Ventura, mas para fazer as perguntas que tinha que fazer ao governo. Depois, só uma pequena nota, que é uma coisa perfeitamente lastimável. Aliás, eu disse isso na CNN na sexta-feira. Não sei se repara, portanto, o PSD fez uma manobra que era para combater o populismo, tem que ter a competência. E a competência está aqui, o populismo está ali. E depois apareceram uma série de senhores deputados, todos a falar com vários temas. O que é ridículo, meus amigos, é um parlamentar, para quem não sabe, o que era a sede sempre foi a imagem do Parlamento. Oratória, é onde os políticos falam. Ora bem, à exceção de 2 ou 3 pessoas do PSD, a Eva Brás Pinho, outra deputada, uma senhora loira que eu não me recordo o nome, acho que mais uma pessoa, todos não conseguem fazer 30 segundos de uma pergunta sem olhar para um cartãozinho e com o cartãozinho todo a tremer. Mas que oradores são estes? E mais, tu dizes-me assim, mas alguns podem ser competentes tecnicamente e tal. Oh, meus amigos, então eu não treinam. Então eu não treino, não tenho espelho até para treinar, para ver o efeito que estão a provocar. Mas acham que há grandes oradores sem treino? Claro que há grandes oradores que têm esse talento natural de chegar às pessoas, de saber comunicar bem. Mas acham que os grandes oradores não treinam, não sabem o que é que estão a falar? Portanto, nós vemos, por exemplo, primeira pergunta logo, a Isaura Moraes, que foi presidente da Câmara de Rio Maior, que eu conheço bastante bem. Coloca um papelinho e não sei o que, não sei o que mais. Portanto, estão na política há tantos anos, não conseguem fazer uma pergunta setorial, 30 segundos, e Sem mais, olhar para um cartão. queres do exemplo, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. Estava nas televisões a toda a hora. Não consegue fazer uma porcaria de uma pergunta sem olhar para uma porcaria de um cartão. Mas que gente é esta? Então não treinam. Chegam ali e levam uma perguntinha num papel, ninguém diz nada. Só fui eu que vejo deste Parecia um triste trabalho de grupo, espetáculo. quase. Sim, e que depois Não era? leva a cartolina, sim, a cartolina, leva a Exato, cartolina. exato. Estás a Fez ver, lembrar esses momentos. à exceção das 2 ou 3 deputadas que eu disse. Portanto, Sim. isto foi um dos momentos mais, para mim, perfeitamente, que se prova também a qualidade dos parlamentares, em termos de oratório. Agora, eu digo sinceramente,
O que é que havia ali? Portanto, a moção de censura já tínhamos, acho que correu bem ao André Ventura, correu muito bem a Luís Montenegro, acho que Luís Montenegro fez aquela revolta do homem sério e, portanto, eu acredito, isto também vos quero dizer isso sem problema nenhum, eu acredito na seriedade do Luís Montenegro, ficava mesmo, de facto, bastante desiludido se houvesse alguma coisa com o Luís Montenegro. Aliás, ele já passou aquele teste da casa, toda a gente achava que era um escândalo, não havia problema nenhum. E eu acho que pode haver aqui algumas coisas, mas isso tem a ver com uma questão que eu vou abordar montando e ligando aos outros ministros. Isto é, que é a questão da transparência. Quanto mais transparência houver, melhor. Aquela que eu digo, cautelas e caldos de galinha, nunca fizeram mal a ninguém. Portanto, quando o ministro Castro Almeida, que é um ministro experientíssimo, só depois é que vende a participação para não levantar mais suspeitas por causa da questão do Hernani Dias, eu, no lugar dele, com a experiência que ele tem, provavelmente tinha ou suspendido ou tinha vendido a minha cota logo antes de ser ministro, quando fosse indigitado pelo primeiro-ministro, vendia a sua empresa. As outras ministras têm uma desculpa, que não é desculpa, que é ambas são neófitas. Tanto a ministra do Trabalho como da Justiça não são da política. A ministra da Justiça era uma advogada ligada ao imobiliário, portanto é natural que tenha os seus negócios. Portanto, as pessoas podem ter os seus negócios. Isto aqui não há nenhuma caça aos negócios, acho que até é positivo os ministros não estarem dependentes do subsídio público. E, portanto, isso aí eu acho positivo. Agora, acho que há dúvidas para esclarecer, nomeadamente a parte do Primeiro-Ministro, nomeadamente a questão de quem é que elaborou os pareceres depois dele ter vendido a empresa à mulher e depois continuar a fazer pareceres e faturar, quem é que fez? Falou-se que havia algum trabalho externo, tem que Uhum. se dizer quem é, e depois algumas empresas sim, porque nós não sabemos, já foi falado da Sol Verde, foi falado da Cofina, não são empresas que a mim me afetem na questão da lei dos solos, que era essa a ligação da Cofina, não estou a ver a Cofina a fazer negócios imobiliários, quer dizer, Cofina, portanto, dona do Correio da Manhã, hoje se chama Até porque Média. foi o próprio Correio da Manhã que tem, Sim, que hoje tem foi insistido neste sim, assunto. sim, portanto, eu disse Cofina, atualmente chama-se Média Livre. Uhum. Agora, eu queria dizer isto, portanto, eu continuo a dizer isto, transparência é a verdadeira inimiga da opacidade, de teorias da conspiração, portanto, quanto mais transparência, melhor. Acho que algumas coisas devem ser esclarecidas da melhor maneira. Rui, o ex-almirante, acho que vai ser sempre almirante, Gouveia Mel, digamos que está a aquecer os motores, publicou um artigo no Expresso, Uhum, de certa forma a dizer ao que vem, a apresentar-se uhum. aos portugueses. Achas que foi bem sucedido nesta mensagem? Deu para. Teve azar, acho que teve azar. Por acaso disse isso no sábado de manhã no meu programa, no meu bloco de notas. Por acaso hoje posso-vos dizer a quem acompanha isto que eu vejo as audiências todos os dias, portanto até fiquei muito satisfeito porque o bloco de notas que vos convida a ver, que é dentro do programa Fontes Bem Informadas, portanto podem deixar a gravar na box, que é ao sábado de manhã, esta semana, que é uma coisa rara, um programa da manhã, a não ser emissões especiais. Por exemplo, a morte do Pinto da Costa de manhã teve uma enorme audiência, mas são emissões especiais. Agora, programas da manhã nunca ficam no top 5 de audiências do Cabo. E, portanto, o meu programa, o Bloco de Notas, que é dentro da Fontes Bem Informadas, que é feito pela Carla Moita, esta semana, no sábado, foi o quinto programa mais visto do dia, o que é uma coisa excepcional para um programa da manhã, portanto, até fiquei satisfeito com os resultados que tive. Para lá dos meus colegas, depois do painel, e a seguir ainda entra o Miguel Pinheiro também, com uma rubrica dele. Ora bem, e portanto chamei a atenção que ele teve azar. Qual é que foi o azar? O azar é que, repara, se não houvesse moção de censura, qual é que ia ser o tema dos painéis de debate de todas as televisões na sexta-feira e mesmo no sábado? Era o artigo do Almirante. Portanto, fez a manchete do Expresso, mas o contexto não ajudou a que aquilo ainda Uhum. ganhasse mais peso. Portanto, se não houvesse moção de censura, era o tema do dia, toda a gente estava a falar do Almirante, que é magnífico para a candidatura dele. Agora, o que é que acontece? O que é que importa do Almirante? Bem, primeiro ele começa a posicionar-se, como eu chamei, há uma expressão que os brasileiros usam muito, até por exemplo, quando o Lula, já vou lá falar disso, quando o Lula cai nas sondagens, mesmo, qualquer imprensa, a imprensa de categoria, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, etc., usa uma grande expressão que é pau no lombo do Lula. Porque, e então, onde é que foi o pau no lombo do artigo do Almirante? Olha, Marcelo Rebelo de Sousa, porque disse que Marcelo Rebelo de Sousa, no contexto do que era um presidente, devia ter grávidas, não devia ser pródigo em não usar mais a palavra. Isto é uma crítica a quem?
é pau no lombo a quem? A Marcelo. Se há exatamente pessoa que perdeu grávidas presidencial e que tirou a grávidas de Belém, foi Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, posiciona-se logo ali como o contrário de Marcelo. Ele vai impor austeridade, austeridade no sentido não financeiro, mas a sua figura austera, portanto, mais há ianes, falar pouco e dar essa perspectiva de força, autoridade e grávidas a Belém. Segundo Paulo Lombo, Marcos Mendes, como tu te lembras, eu disse logo que no dia em que Marcos Mendes lançou a sua candidatura na sua terra, em Faf, a partir dali abria a época de caça ao Almirante. Todos vão martelar no Almirante, todos, por uma coisa que é simples. Porque isto é comunicação política, tem a ver com dinâmicas eleitorais. Quando tu tens um candidato que tem lá acima, os que estão cá em baixo vão atacar quem? O de cima não precisa de atacar os de baixo. Claro. Só precisa de esperar e contra-atacar. Os outros é que têm que atacar. E têm que mostrar que são diferentes daquele que está muito acima deles nas sondagens. Portanto, é natural que os outros também venham com pau no lombo do Almirante. Isso é normal. O Almirante vai já ao Marcos Mendes a dizer que negociatas, ligações aos partidos e tal, não sei o que mais. O que é mau? E terceiro tópico. Outro que se posiciona logo que os partidos políticos devem fazer uma autorreflexão para não perder a credibilidade. Ora lá, repara lá nos 3 códigos. Ele diz que é socialista e social-democrata. Houve entre o socialismo e a social-democracia. Portanto, quer dizer que é estar ao centro para tirar a imagem que era um homem de direita, para não afugentar ninguém. Isso é técnica. 2, é voltar a grávidas a Belém, é dizer que não tem nada a ver com os partidos, que os partidos precisam de uma autorreflexão, significa o quê? Que é um candidato antissistema. É óbvio. Então, se ele está contra isto tudo, e se acha que todos estão mal, é um candidato antissistema. Está a posicionar-se, Portanto, não é? Nesse está-se a sentido. posicionar como antissistema, quando eu continuo a dizer, eu não tenho nada contra o Almirante, não o conheço, aliás, já vou abordar outro assunto do Almirante, aliás, até vou abordar já, que assim fecho já o assunto do Almirante. Porque depois este do Almirante é um bocado hipócrita. Primeiro, ele não percebe nada da política. E a política, como vocês sabem, quem me está a ouvir, o cargo de Presidente da República tem que se compreender alguns mecanismos da política. Como tu te lembras, Ramalhianos nos tem uma grande imagem, de grande figura de Estado, que a merece. Todos respeitamos Ramalhianos, mas todos se lembram quando Ramalhianos era Presidente da República. Quando Francisco Pinto Balsemão era Primeiro-Ministro a seguir à morte de Sá Carneiro, quando havia reuniões em Belém, cada um levava o seu gravador. Nenhum confiava um no outro. Portanto, o que eu estou a dizer é que Ramalhianos, quando chegou, hoje tem imagem séria, de homem sério, austero, de Estado, grávidas, tudo que ele merece, que é um grande. Já sabem que eu tenho uma grande admiração pelo Ramalhianos. Mas quando ele era Presidente da República, ele não percebia a coisa da política. E é este que é o problema que pode acontecer ao Almirante Gouveia e Melo, sobretudo quando tu tens, considerar muito difícil haver muitas maiorias absolutas. Isto não existe. Isso é um animal em vias de extinção, as maiorias absolutas em todo o mundo. Bom, portanto, e depois vem esta coisa, não sei se se lembram há uns tempos atrás. Portanto, eu já tinha isto tomado, como tu sabes, eu mandei-te isto no domingo à tarde. Ontem é que comecei já a ver isso. Houve algumas pessoas espertas, com boa memória, que puseram isso a circular. Eu na segunda já tinha isto, já tenho aqui o artiguinho, que era, como vocês se lembram, o Almirante Gouveia e Melo, há uns tempos atrás, desmarcou um almoço que tinha em Alcochete ou no Montijo, porque desmarcou porque aquilo era tudo pago. E como eu disse na altura, como tu te lembras, eu dei o exemplo, nessa altura, nesse programa, eu dei o exemplo, portanto vejam há quanto tempo foi, que, por exemplo, há vários sítios, e até perguntei, vamos ver se ele não vai ao International Club. Pois bem, dia 27 de março, o Almirante vai ao International Club. Porquê é que eu estou a falar do International Club? Nada de mal, eu sou amigo do presidente do International Club, Manuel Ramalho, fui orador convidado o ano passado com sala cheia, e como eu contei aqui a vocês que me ouviram, eu quero lá saber se as pessoas pagaram, eu fico satisfeito por as pessoas pagarem uma boa importância para me ouvir. É uma questão de respeito para mim, é uma questão que tem simpatia por mim, ligação, a sala estava cheia. Portanto, qual é o mal de se pagar um almoço? Não há assim grande diferença para a história de Alcochete. Não há diferença nenhuma. Portanto, cancelou em Alcochete porque era coberto, era para cobrir, era para cobrar o jantar. E agora está aqui, Gouveia e Melo cancela a presença em jantar e deixa 110 pendurados. Isto é do dia 23 de janeiro de 2025. Está aqui, tenho aqui a notícia na mão. Vou guardá-la até, que há coisas que eu gosto de guardar para o futuro.
Mas agora vai ao International Club, que eu respeito imenso, já fui convidado até para ir, mas não estou interessado. E é um almoço pago, as pessoas pagam à volta de 60 euros por cabeça. Portanto, qual é a diferença de um para o outro? Portanto, é estas coisas que o Almirante ainda não está burilado no sentido, ali como os diamantes têm que ser lapidados. Tudo mais. Portanto, ele deu este pau no lombo, como vos disse, mas ao mesmo tempo Marcos Mendes também não perder a bitola, a Uhum. posicionar-se, porque vai ser uma campanha muito grande. E também não pode gastar muito dinheiro. Portanto, vai lançar uns estados gerais chamados causas da As causas, presidência, não é? Da vai presidência, falar sim. da corrupção e de justiça e do sistema político, sistema eleitoral e não sei o quê, vai às universidades e isto vai ser a campanha naturalmente. Uma pessoa que vai estar quase um ano em campanha tem que arranjar estas ferramentas para. Depois já sabemos, basta ele estar num sítio qualquer, numa conferência, pôr um microfone à frente, ele fala um bocado que é isso que ele quer para aparecer na televisão. Isto é normal, seja Marcos Mendes, seja quando for o António José Seguro. Isto é política normal, não tem mal nenhum. Portanto, Censura, é o que vão disse fazer. que queria naturalmente esclarecimentos. Sim, agora, portanto, eu já falei disto, Marcos Mendes, aguardamos o candidato do PS, ainda não está, e para terminar, falta-me aqui um tema Pedro que é Duarte o Pedro e a Duarte, cadeira de sim. sonho. Sim, então, e antes, primeiro, isto foi magnífico, eu tenho uma grande estima pelo Pedro Duarte Sim. esteve no lançamento do meu livro, eu tenho uma boa relação com o Pedro Duarte há muitos anos, mas tenho de dizer uma coisa, num dia tinha uma tentação íntima, gigantesca de ser candidato. 2 dias depois, citava o André Vilas Boas, até nem disse o nome depois, mas a minha cadeira de sonho é ser Presidente da Câmara. E na Que não correu segunda-feira, bem para Vilas Boas, diga-se. pois, epá, Mas pronto, e na segunda-feira, não, a cadeira de sonho de Vilas Boas correu bem, porque quando correu ele bem. Quando foi ele cadeira de sonho, disse. quando tu te lembras, quando ele falava de cadeira de sonho era para ser treinador do Porto, até correu Exato, bem. mas depois o Chelsea. Agora, como presidente. Não, sim, depois o Chelsea correu mal enquanto treinador, mas o Chelsea O já não era a Chelsea cadeira pagou de sonho dele. principescamente Pois, mas o para que ele saísse Chelsea, dessa cadeira de sonho. o Chelsea, olha, as pessoas já esquecem, o Chelsea, o Marselha, o clube chinês para onde ele foi despachado todos depois, ganhou uma fortuna, é O milionário. Tottenham também. Pá, e no Tottenham, pá, portanto, isso aí todos merecem, trabalhou, é o que é. E portanto ele falou da cadeira de sonho. Ora bem, o que é que faltava aqui? Ainda na semana passada, esta semana eu não tive o meu programa ao Crossfire, ontem, porque o programa, ontem foi o dia todo, 3 anos da guerra, portanto não fazia Uhum. sentido nós estarmos ali a falar. Ahm, mas a semana passada o meu convidado com umas audiências brutais do Crossfire com a Anabela Neves foi o Hugo Soares. O Hugo Soares logo já tinha dito que tinha ido ao funeral do Pinto da Costa exatamente nesse dia e que a questão do Porto não se colocava porque ele esteve lá e ninguém lhe perguntou quem ia ser o candidato a presidente do Porto. Todos já sabiam. Está escrito que era o Pedro Duarte. Portanto, aqui o que é que falta saber? Movimentações, com a saída do Pedro Duarte fixa, tem que haver uma remodelação. Depois, ainda ontem era capa desculpem, do Diário de Notícias, o Filipe Araújo, que era do movimento de Rui Moreira, a ponderar continuar a ir para cima. Se isso acontecer, é mais difícil ao Pedro Duarte ser vencedor. Pizarro tem estado bem nas sondagens internas dos partidos. Portanto, era a cadeira de sonho, vamos ver. Vai ser um bom combate, era o que faltava saber, era a peça que se faltava completar para a capital de Portugal. Nós já sabemos que é o Carlos Moedas com a Alexandre Leitão. Faltava ali no Porto um candidato que era o do PSD, quer dizer, já toda a gente suspeitava, já toda a gente sabia que era o Pedro Duarte, e portanto está resolvido. E, portanto, as autárquicas estão-se a vestir. Um capítulo que está terminado é o das eleições na Alemanha, o regresso dos conservadores ao poder e uma duplicação dos votos da AfD relativamente às últimas eleições. Faltou-te acrescentar que há um capítulo, portanto, que está fechado, que é o capítulo de Olaf Scholz, que acabou Exatamente. Terceiro. como indecente e má figura, com o pior resultado em 60 e tal anos do SPD. Pois, curiosamente, só uma pequena nota para algumas pessoas. Ainda ontem vi uma rapariga jovem no canal da SIC a falar na SPD. Isto não é a SPD, é o SPD. Tal como é a CDU, ali não é a SPD, é o SPD e é a CDU. Só uma pequena nota, porque há imensos especialistas em política internacional, como sabem, têm aparecido como cogumelos. Nós devemos ser o país do mundo com maior especialistas em política internacional per capita, o que eu acho que deve ser motivo de honra para todos nós, mas sinceramente digam algumas crianças para saberem o que é que estão a falar. Passando isto, qual é que é o segredo destas eleições? Um, o segredo destas eleições é que, de facto, Olaf Scholz foi um péssimo chanceler. Ponto. Segundo segredo, muitos alemães, e tu viste o quadro do mapa, não sei se já viram, procurem porque é fácil de ver,
tudo o que era a antiga RDA, maioritariamente a vitória AFD. Uhum. A RDA, portanto, sempre foi pró-russa. A maior parte dos adeptos da AFD são pró-russos. Portanto, o que é que significa? Que houve uma massa enorme de alemães que não quer a guerra na Ucrânia da maneira que foi conduzida por Olaf Scholz. Segundo tópico. Terceiro tópico, os temas da imigração, como é óbvio, foram muito importantes e quem está sempre nesse comando tem mais a ganhar. Depois, o que é que fez Merz? Bem, é um tipo que nada tem a ver com Angela Merkel, foi rival da Angela Merkel durante Exatamente. anos e, portanto, é um tipo duro. E como ele disse, Aliás, há muita expectativa relativamente a como é que vai ser a relação dele com Ursula von der Leyen, que era também uma certo, que rival de partido. era uma grande amiga de Angela Merkel, a Ursula Uhum. von der Leyen. Portanto, aquilo que era interessante, aliás, de ver, é que Merz também já fez avisos como fez Donald Trump. Vamos pôr a Alemanha outra vez quase no mapa, é quase a Alemanha great again agora, com ele só não diz que é make a Germany great again. O que é o que é. Se ainda não perceberam, é o que vai ser. Ele quer ser o líder da Europa, à sua maneira. Se ainda não perceberam isto, meus amigos, andam a dormir. E, portanto, aqui o que é que vai acontecer? Só uma última nota. Isto fala-se agora que é melhor o Friedrich Merz quer fazer já a rapidez de poder e quer fazer uma coligação, e essa terá que ser com o SPD. Ora, o que é que acontece, meus amigos? Quando tu tens os dois grandes partidos de sistema, os dois partidos que governaram a Alemanha desde o pós-guerra, o que é que acontece? Quem é que lidera a oposição? É o AfD. Se correr Exato. mal, quem é que cresce se correr mal? O partido antissistema. Não tem nada que saber. Em todos os grandes partidos. Portanto, se houvesse a tal quase coligação, se houvesse um bloco central, imaginem em Portugal, entre PSD e PS, quem é que ganhava? Os partidos nos extremos. Nos Que eram os extremos. líderes da oposição. Seria o Bloco de Esquerda à esquerda e o Chega à direita. Isto não tem nada a saber. Na Alemanha, portanto, é um grande risco, sobretudo para o SPD, até pelo crescimento também dos verdes, colar-se à CDU. Porque quem vai dinamitar o governo, quem vai fazer a oposição, é a líder do AfD. Esta é a história da Alemanha nos próximos tempos. E entretanto tivemos Elon Musk e André Ventura no mesmo registro e a dizer que será uma questão de tempo até Sim, a AfD chegar ao poder na é, Alemanha. pode acontecer, como é óbvio. Uhum. O Rui, Papa só gostavas... quer dar uma nada. Sim, 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 o sim. Papa é só pelo combate do Papa, é uma coisa muito rápida, é só porque de facto tem 89 anos, é um combatente. Toda a gente, o Papa é uma pessoa extremamente simpática, mesmo para não católicos. Sei que todo o mundo está, os que são católicos, a orar pelo Papa. É um combate muito difícil. Eu digo sinceramente que eu acho que as coisas. No outro dia, a Fátima Campos Ferreira estava a explicar isso magnificamente, que está lá como enviada da RTP em Roma, e as coisas já estão a ser trabalhadas para o futuro. Não estou a dizer que o Papa já esteja morto, estou a dizer é que tem que haver já passos, que se acontecer alguma coisa de mal, que haja logo um processo o mais rapidamente possível na sua sucessão, e até pode nem ser uma sucessão pela sua morte, mas pela sua abdicação. E, portanto, Como isso é muito aconteceu com importante. Bento XVI, não é? Bento XVI, por sua, mas aí foi uma questão mesmo de decisão pessoal, e acho que fez muito Exatamente. bem. E, portanto, e acho que o Papa Bento XVI é um Papa que não é popular, mas para quem é católico foi um grande Papa. Depois, só duas notas para terminar, três notas, ainda tenho aqui três notas. Uhum. Primeiro, Sim. sobre a guerra da Ucrânia não vou dizer nada de especial, as evoluções estão toda a gente todos os dias a falar, sabem aquilo que eu penso há algum tempo. Quero é chamar a atenção desta coisa. Tem sido o maior laboratório de experiências a guerra na Ucrânia. Por causa de quê? Da questão tecnológica, drones, etc. Portanto, o laboratório ao vivo do que é o avanço na tecnologia militar tem sido a Ucrânia. E isso tem sido muito curioso, às vezes não é bem, alguns militares explicam bem, mas é algo que estamos a ver essa guerra a céu aberto com esta questão com o treino que é feito ali. Sobre o que se passa na Ucrânia. Então teve o Macron na, na, nos Estados Unidos. Ainda na semana passada também ouvi outra garotinha a comentar, uma garotinha não do meu canal, uma garotinha que me disse isto, eu até mandei depois o comentário para a pessoa que estava com ela em antena, que é uma pessoa que eu estimo muito. Uma senhora que me disse na televisão isto para vocês rirem, que eu gosto às vezes de contar uma anedota, não tenho jeito para contar anedotas, gosto mais das anedotas reais. E então era uma senhora que estava num canal de televisão a dizer, não no meu, a dizer
para outro, que, como tu sabes, Macron ia agora à Casa Branca, Starmer vai à Casa Branca, mas que achava muito mal, porque os dois deviam de ir juntos. E eu mandei uma mensagem a quem estava com ela, não é que é um especialista, e disse, já viste, agora temos uma caravana da amizade a caminho da Casa Branca. Quer dizer, esta que é jovem não sabe que cada um dos países tem uma política externa que não é comum, Uma uh, agenda diferente. uma agenda diferente. A Grã-Bretanha nem está na União Europeia neste momento. Depois, a relação da Grã-Bretanha com os Estados Unidos é uma relação histórica que, como eu já vos contei, os 3 primeiros telefonemas sempre de um presidente dos Estados Unidos costumam ser para Canadá, México e Grã-Bretanha. Este ano não foram, quando Trump ganhou. E, portanto, a relação com a França é totalmente diferente, até porque França, desde os tempos de Gaulle, sempre se quis constituir como uma grande potência, quase ao nível das grandes potências, como os Estados Unidos, etc., como a Rússia. E, portanto, tivemos uma alma na televisão a dizer que isto era muito mal, mas deviam de ir juntos, pá, na caravana da amizade. E, portanto, é isto que nós temos. Mas depois via nota, especialista em assuntos internacionais. E, pá, portanto, eu não posso dizer nada, eu mantenho aquilo, é uma honra para Portugal ter o maior número per capita de especialistas em política internacional, caídos do céu e muitos de paraquedas. Agora vamos às 2 coisas que faltam. Sim, sim. Ainda por falar da Ucrânia, houve uma cimeira trumpista, onde foi entregue pelo Javier Milei a motosserra ao Elon Musk, só que, como vocês sabem, um dos ideólogos desta nova direita tem sido o Steve Bannon, e nesta cimeira o Steve Bannon fez uma saudação nazi. Ora, houve um homem que não gostou, Jordan Bardella, que é o homem que lidera o partido de Marine Le Pen, e portanto depois foi atacado pelo próprio Steve Bannon, que lhe chamou, que ele era uma cria, um cobarde indigno de dirigir França. E depois ele disse um palavrão que o trabalhem com F, percebem? Pronto. E, portanto, isto dito pelo Steve Bannon. Claro que isto, eu não vi uma notícia disto em Portugal, confesso. Sinceramente, eu até gosto tanto que este. Eu estava à espera que. Isto é uma notícia do Jornal Espanhol. Este é do El Mundo. E, portanto, esta cimeira, portanto, que há muitas decisões, às vezes, por causa, às vezes, de algum folclore que é feito por estes homens, e, portanto, as decisões vão sempre acontecer. E foi curioso esta de ser o Jordan Bardella, porque sente que o poder em França pode estar nas mãos de Marine Le Pen em breve, e saudações nazis não eram boas para a imagem que está a ser moderada pela sua líder Marine Le Pen, ele que é líder do partido dela, mas que é ela que vai ser candidata à França. Depois, Entretanto, vais terminar no Brasil, não é, vou Rui? terminar com o pau no lombo. Brasileiros que desaprovam o presidente já são a maioria. E para lá disso, este é o lado de Lula, mas por outro lado, Bolsonaro é acusado de golpe de Estado. Portanto, no Brasil, nada é normal. Continuamos com esta anormalidade em que, neste momento, o brasileiro, o político pode ser político. O brasileiro com mais popularidade é o Gustavo Lima, que é um cantor sertanejo. Portanto, depois há um rapaz de 28 anos que também ultrapassa o Lula e o Bolsonaro nas redes sociais. Quer dizer, o Brasil é de facto um laboratório daquilo que é exatamente a polarização do mundo. A extrema-esquerda, Lula diz, não, Lula moderado. Lula é um homem que veio do PT, da extrema-esquerda, que se moderou, sem dúvida, com o apoio de Duda Mendonça, quando criou a imagem do Lulinha Paz e Amor, e ele ganhou o Planalto, mas é um homem da esquerda pura e dura. Ponto. E o Bolsonaro O é da centro extrema-direita. foi Falta ao pulverizado centro. completamente, Claro, não é? é que falta ao centro. Esse é que é o grande problema, é que falta ao centro ao Brasil. Portanto, isto E não tem veio o nada a saber. Carnaval. E veio o Carnaval, não é, Fora o Rui? carnaval, isso agora é um deboche. Já Bem, está aí a aquecer os motores. vamos agora às sugestões. Sugestões muito simples. Eu vou agarrar algumas que deixei, que tu depois fizeste uma peça no Jornal Económico com as minhas sugestões na semana passada, que agradeço, apesar de não termos tido o programa, mas tu puseste. Só chamar a atenção dos 20 anos do YouTube. Cada vez mais gente passa e informa-se com conteúdos do YouTube. Por exemplo, há um grande jornalista português que me diz que vê pouca televisão, mas vê pelo menos 2 horas de YouTube por dia. Portanto, conteúdos escolhidos por ele, quer ver de vídeos, pode ser da guerra, de política, o que for, mas está tudo no YouTube. 20 anos do YouTube e nunca houve grandes problemas com ele, nem se fala de líderes a apoiar o Trump, nem nada disso, está a andar. Depois, queria só fazer aqui a nota, que eu gosto muito de cinema brasileiro, devo ser português, tenho um acervo de cinema brasileiro maior, e que morreu Cacá Diegues, foi um grande realizador do Tempo do Estado Novo, da equipa, entre aspas,
dos amigos do Leon Hirschman, do Glauber Rocha, do Nelson Pereira dos Santos, do Joaquim Pedro de Andrade, estou aqui a falar de cor. E o Cacá Diegues, há dois filmes, que um é muito conhecido, que ele fez a versão de cinema da Tieta do Agreste, com a Sónia Braga, mas há um filme que eu considero genial dele, que é o Bye Bye Brasil. Aconselho, no YouTube está lá o Bye Bye Brasil. Olha, falei do YouTube exatamente para explorarem cinema brasileiro. Ponham lá, cinema brasileiro, vão ver de tudo o que é de qualidade, muita quantidade de filmes brasileiros dos anos 50, dos anos 60, de Porno Chachada, alguns são deliciosos, porque aquilo depois tem muito humor, está lá tudo. Portanto, recomendo vocês darem um salto. Séries, 3 séries, uma que não falei na semana passada no programa, White Lotus, terceira temporada, vi ontem o segundo episódio. O primeiro episódio foi para mim o pior dos primeiros episódios das 3 temporadas. Mesmo ontem, quer dizer, agora aquilo vai crescendo. White Lotus é assim, vai começando a crescer e tal. Já foi mais engraçado, mas ainda não está com aqueles requintes de humor negro que tem o White Lotus tanto na primeira e na segunda temporada. Falta ali qualquer coisa ainda, e mesmo o casting não considero brilhante. Depois 2 séries que já as vi, já as acabei de ver, 2 séries por acaso de 6 episódios apenas, que é o Dia Zero na Netflix, o Dia Zero, desculpa, o White Lotus está na Max, o Dia Zero é uma coisa que eu quero salientar já, é finalmente um grande papel do Robert De Niro, que já não fazia um papel como deve ser há algum tempo. Era sempre muito esticos, era muito ele a fazer de Robert De Niro, e este é um papel bem feito, uma série sobre teoria da conspiração. Eu acho que depois embrulha-se mal na parte final, mas em termos de papel é bom. A fase inicial, os 4 primeiros episódios, é de agarrar o espectador. Acho que vale sempre a pena ver. A outra série que eu já vi, essa, os 2 primeiros episódios são deliciosos, só que aquilo é das tais séries que eu preciso de mais uma temporada. É a nova série do Steven Knight, foi o criador dos Peaky Blinders, e esta série chama-se Mil Golpes e está na Disney. É sobre um gangue que era as Elefantes, que era um gangue em Inglaterra de mulheres. E depois são 2 jamaicanos que vêm para a Grã-Bretanha, para Londres, e vem aquela surpresa de depois caírem no boxe ainda sem luvas, e a passagem do boxe para luvas, porque no West End já só se usava luvas, na rua, no outro lado do East End, é que só andava ainda tudo à mão e etc. A série é muito gira, desculpem o termo, é bem feita, porque vocês vão ver, o panorama é fantástica. Falta-me ali uma temporada para ver o desenvolvimento dos personagens. São 6 episódios, se calhar com mais 2 ou 3 episódios, se calhar ficaria melhor. Portanto, livros. Aqui, estes já li, já posso garantir-vos que é um livro que vale muito a pena ver, do Michael Sheridan, O Imperador Vermelho, Xi Jinping e a Nova China. Recomendo-vos mesmo. História do Xi Jinping, dos seus pais, como é que os seus pais foram sobrevivendo a todas as purgas de Mao Tse-tung, a sua ascensão, a sua primeira mulher, como é que correu mal o casamento do Xi Jinping, a primeira mulher, depois a parte estratégica, mas é mais a parte do homem mesmo, que é muito. Há uma série de biografias autorizadas pelo regime e, portanto, ele foi tentar ver outras coisas não autorizadas. Portanto, é um livro muito interessante, recomendo sinceramente, é da Bertrand. Segundo, um livro que eu acabei de ler, até fiz, quem me acompanha nas redes sociais, este é um dos melhores livros. Ganhou o prémio o Booker Prize 2024. Jenny Erpenbeck, Kairos, isto é passado na Alemanha, isto é em 1986 e tem a ver com o que está a mudar na RDA. Falámos há pouco da Alemanha e das vitórias da RDA. Isto é aqui, o cenário é fantástico, este livro é fabuloso. Kairos, com capa, da Jenny Erpenbeck, ganhou o prémio Booker Prize de 2024. E este que eu vos tinha dito, isto já estou agora, comecei a ler no domingo, já tinha, quando o comprei chamei a atenção. Agora já estou a ler, isto é um livro do caraças. Pá, para quem lê espanhol, eu leio, que é o PSOE, portanto, é na história de Espanha, a história do PSOE, na história de Espanha nos últimos 100 anos, portanto é um livro para quem gosta de política, mas isto é, o autor chama-se Pio Moa, e eu comprei, eu sabia, porque eu leio os jornais espanhóis, portanto eu gosto dos suplementos de literatura, e quando há novidades que me interessam, ainda ontem fui ao Corte Inglês e encomendei 3 livros, um dos quais, que posso já recomendar, saía exatamente ontem, e ali no Corte Inglês já tinham 27 pedidos
daquele livro que ia sair ontem, que é a nova biografia de Júlio Iglesias. Quando eu receber, depois folhearei. Mas esta história do PSOE, portanto, foi lá que eu encomendei no Corte Inglês, eles depois tratam, tem aquele lado bom que não há enganos, isto é, não há problemas com os CTT, nem entregas na porta errada. Quando tem lá os livros, telefona-me, olha, já tenho aqui o livro, eu vou lá buscar e pago na altura. Se há coisa mais cómoda é o Corte Inglês na compra de jornais espanhóis, isso posso dizer. Pergunta da semana. Vamos a isso. Não é uma pergunta, é uma questão de quando é que acaba o desleixo? Porque, repara, a líder, a presidente do Tribunal de Contas deu uma entrevista à Rádio Renascença e ao público, onde diz que não há cultura de corrupção, mas de desleixo. Ora, eu acredito no que ela diz. Eu acho que nós não vivemos num país, não vivemos no Botsuana, nem na Suazilândia, não é que é um país corrupto. Nem no Agora, Ruanda. nem no Ruanda temos indícios de preocupantes, aquela questão da percepção da corrupção que aumentou, mas quer dizer, não é tudo corrupto. Portanto, é bom a Presidente do Tribunal de Contas chamar a atenção dessa cultura de larvar que não existe, mas que é desleixo. Mas ora bem, mas o desleixo também não é bom. E por isso é que eu disse, primeiro tópico que falei do programa, cautelas e caldos da linha não fazem mal a ninguém. Portanto, se houver transparência de todos os decisores, esta cultura do desleixo, que isso continua a existir, e desleixo não é só na parte política, há desleixo nas obras. Quantas pessoas que me estão a ouvir aqui, que é sempre mais um dia. Falta um empregado num dia, falta o tipo do estuque, etc. Em vários campos. Há desleixo, há falta de organização, há falta de foco, há falta de método e, sobretudo, falta de fazer uma coisa que é entregar o trabalho feito. Isso é desleixo. Portanto, quando nós tivermos essa cultura de trabalho feito, deixa de haver essa cultura de desleixo, mas foi muito importante esta entrevista da Presidente do Tribunal de Contas, Filipa Calvão. Muito bem. E o que não vai faltar na próxima semana é uma nova edição do Maquiavel para principiantes. Obrigado, Rui. Até para a Obrigado. próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é do Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.